Olá, alunos de termodinâmica, mais uma videoaula aí. Então, a videoaula de agora é a primeira lei para sistemas reagentes. A gente começou a estudar aí na aula passada combustão, né? O calor das reações químicas, porque para o engenheiro mecânico, o que é interessante aí? É interessante saber o calor liberado em cada um tipo de combustão, de reação química. Para quê? Para a gente... Porque motores, por exemplo, motor gasolina, motor diesel, né? Caldeira, turbina a gás, tudo isso é alimentado por combustíveis. Então, para poder projetar um motor desse ou analisar um motor, você tem que saber fazer aí o cálculo de combustão, certo? E o engenheiro mecânico, é claro, que projeta aí todos os equipamentos, máquinas e equipamentos térmicos, né? Que usam aí combustão. Então, olha só. Primeira lei para sistemas reagentes. Primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: a entalpia e a entropia, o que acontece? Ela era montado com referências arbitrárias até a tabela A22 lá do Moran Shapiro, né? Agora não pode mais fazer isso na combustão. Na combustão, o que acontece? Ó, por exemplo, quando você trabalha lá com vapor de água, todo cálculo com entalpia, normalmente você tem uma diferença de entalpia na mesma substância. Por exemplo, você tem um processo, imagina só, você tem um processo numa turbina, por exemplo. Você tem um processo aqui numa turbina, aí você aplica a turbina a vapor. Aí você tem aqui a entrada da turbina, ponto 1, saída da turbina, ok? Aí, o que acontece? Quando você aplica a primeira lei aqui, você tem lá a primeira lei, o quê? A primeira lei ela é calor menos trabalho, né? Calor menos trabalho mais a massa vezes HE. Aqui já vou desconsiderar aqui para a gente ganhar tempo aí, né? Energia potencial, energia cinética, mais MS HS. O que acontece? Aqui regime permanente, né? Considerando regime permanente, então a gente vai ter igual Z. Aí eu teria, regime permanente teria o M, a massa de entrada é igual à massa que sai do sistema. Então teria Q menos W mais M ponto HE menos HS. O que acontece aqui, ó? Como você tem uma diferença de entalpia, então não importa muito a referência que eu adotar a entalpia. Por quê? Porque, na verdade, os valores que a gente conhece aí de entalpia e entropia não são valores absolutos, são valores relativos, né? Isso, o que se faz para se montar uma tabela? Você adota um valor como zero. Normalmente nessas tabelas eles adotam 40 graus. Tem isso seguinte, para as tabelas lá de água, dos refrigerantes, né, da amônia, você tem o seguinte: a entalpia para T igual a menos 40 graus, ela é igual a zero, certo? Para água e para os refrigerantes, amônia, né, R22, propano, R134A, tudo tem essa referência aí. Então, essa diferença de entalpia, como eu trabalho com diferença de entalpia aqui, então qualquer um que eu adotasse aqui como referência, sendo zero, não tem problema não. Qualquer temperatura que eu adotasse para ter entalpia zero, não tem problema, porque vai cortar, tá vendo? Ó? A diferença aqui, né, a minha entalpia no ponto 1 menos a entalpia no ponto 2, vai aparecer entalpia de referência. Que entalpia de referência, que se eu fosse levar em consideração, né, ia cancelar. Então, independente do que eu adotar ali, dá certo. Agora, com a combustão, com a reação química, como você tem algumas substâncias que desaparecem e aparece outra, como por exemplo o oxigênio desaparece, aparece o carbono, desaparece, aparece o CO2. Então, eu tenho que ter uma referência
a referência tem que ser adotada, não pode ser adotada mais assim, para uma determinada temperatura tem todos igual a zero. Essa referência tem que ser muito bem escolhida. Por quê? Porque a entalpia do carbono vai desaparecer. Então, se eu adotar lá a entalpia do carbono que desaparece, então, o que se faz para montar uma tabela dessa é não escolher mais a temperatura, mas você fazer um negócio bem mais balanceado, você ter uma referência. Então, não pode mais, com isso, o que eu quero chegar à conclusão? Que você não pode mais adotar essa tabela aqui, para combustão, a tabela A22 para o ar, certo? Você tem que trabalhar só com a tabela A23, ok? Vou trabalhar só com a tabela A23 e A25, né? Isso aí. Então vamos lá. A primeira lei, então, para sistemas reagentes. Eu tenho aqui a primeira lei da termodinâmica, que é escrito dessa forma, né? Ou seja, Q menos trabalho. Se eu vou mexer nessa lei aqui mesmo, vou passar aqui, ó, pro outro lado, eu posso escrever assim também, ó, Q menos W é igual a M, aqui era M, aqui é MEHE, né? Agora, como eu troquei de lado aqui, então fica MS HS menos MEHE, certo? Porque trocou do lado da igualdade aqui, ok? Então é isso aí. Bom, como a gente trabalha ali, outra coisa que é importante é o seguinte: como a gente trabalha com... A gente tem que fazer sempre o balanceamento da equação com o número de mol lá para saber a quantidade de mol certa. Então é mais interessante trabalhar na base com a primeira lei na base molar do que na base mássica. Quando eu pego isso aqui, eu pegava a entalpia em quilograma por metro em quilojoule por quilograma. Agora nós vamos usar quilojoule por quilomol aqui. Então vamos fazer essa mudança aí da seguinte forma, ó. Quando você tem várias entradas e várias saídas, aí você muda isso aqui, Q menos W é igual ao somatório de MS HS menos o somatório de ME HE. Isso aqui, se você tiver várias entradas e saídas, ok? Dessa forma que está aqui em cima, é para uma entrada e uma saída, ok? Igual tem aqui, mas imagina, por exemplo, você tem aqui, ó, você tem um sistema onde você tem uma entrada aqui, uma saída aqui, uma saída aqui, uma entrada aqui. Aí você tem que usar essa equação, né? Você tem que somar aqui as entradas e as saídas. O fluxo de massa, a vazão mássica que entra em cada um, a entalpia que entra em cada um. Bom, aí eu também tenho que fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui para em vez de ser a base molar, em vez de ser base mássica, aqui eu vou colocar em base molar. Essa aqui é base mássica, tá ok? Essa equação do jeito que está escrita aqui, é base mássica. A entalpia aqui, ela é dada em quilojoule por quilograma. Como é que fica então a primeira lei escrita em base molar? Simples, né? Você faz aqui Q menos W é igual ao somatório de, ó, aqui em vez de ser M de massa, é N de número de mol. Então S com pontinho em cima, porque é por tempo, MS. Agora, eu boto uma barrinha em cima. O que significa essa barrinha? Essa barrinha significa que é quilojoule por quilomol. Então, menos
M de entrada, pontinho em cima, H na entrada, barra em cima. Então essa aqui é a primeira lei na base molar, aonde HE e HS são dados em kJ por quilomol, não é isso? E é claro, NE e NS são dados em quilomol por segundo, ok? Aqui na saída eu tenho os produtos, vamos colocar um P aqui para lembrar que são os produtos, e na entrada eu tenho os reagentes, não é isso? Então P de produto é R de reagente, E de entrada, S de saída. Estão entrando os reagentes, estão saindo os produtos. Então isso aqui é o seguinte, eu tenho aqui, ó, normalmente eu tenho combustível entrando aqui, eu tenho o ar entrando aqui e tenho os produtos saindo aqui, certo? Ok? Bom, e daí eu tenho o seguinte, quando eu faço a equação, por exemplo, a equação do, vamos pegar uma equação aqui, a equação, a reação química, né, do metano, por exemplo. Se eu tiver o metano, eu tenho o metano, vamos pegar o metano só com oxigênio, por exemplo. O metano é CH4 mais O2 vira CO2 mais H2O. Imagina um sistema que eu não tenho ar, o meu oxidante não é o ar, ali não tem o ar como um todo, mas só tem o oxigênio puro, certo? Isso é usado em sistemas de solda, né, como falando aqui, ou com sistemas especiais aí. Como é que eu balanceio essa equação então? Eu vou balancear aqui da seguinte forma, eu tenho um carbono aqui, então vai ter um carbono aqui, certo? Vamos pegar o mais complicadinho um pouquinho aqui, vamos pegar o C2H6. Só para não ficar muito trivial, estou dando um exemplo. Aqui, ó. Então, aí no caso é o etano, né? C2H6. Então, se eu tenho dois carbonos aqui, eu vou ter 2 CO2 lá, não é isso? Porque o carbono só aparece aqui. A água, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui. Aqui vai ficar 3, não é isso? Por quê? Porque eu já tenho 2 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E o oxigênio, agora eu faço de lá para cá, né? O oxigênio, eu tenho aqui quanto? Eu tenho o oxigênio. Nos reagentes eu tenho o quê? Eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2, que são esses dois aqui, né? Mais 3, que é aquele lá. Ok? 3 oxigênio aqui. Ó, 2 oxigênio vezes 2, tá aqui, 4. Mais 3, então vai dar 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 7, então aqui eu entro com 3,5, né? Por quê? Porque aqui já tem 2 ali, então a equação balanceada fica assim, né? 1 kmol de etano mais 3,5 kmol de oxigênio vai se transformar em 2 kmol de dióxido de carbono mais 3 kmol de água, ok? Só que para poder fazer aquela conta lá em cima, eu tenho que fazer o seguinte, para entrar com esses números aqui, essa equação, ela é feita, eu faço a equação baseada aqui, a minha base aqui que eu tenho, ó, é 1 kmol de combustível, não é isso? A base que eu tenho aqui, é 1 kmol de combustível. Então, para fazer isso, o que a gente pode fazer aqui, ó?
uma jogada aqui. Aqui não muda, né? Quando você faz a equação em base molar e base mássica, o calor do trabalho não muda, por quê? Porque aqui o calor do trabalho está em quilowatt, certo? Quilowatt. Então aqui eu tenho quilograma por segundo vezes quilojoule por quilograma. Então vai ficar quilojoule por segundo. Aqui também é a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho quilomol por segundo vezes quilojoule por quilomol. O resultado vai ser quilojoule por segundo, que vai bater com a unidade de calor e trabalho. Bom, aí eu tenho o seguinte. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui já que a minha base aqui, ela é por 1 kmol de combustível. Então, para montar essa equação aqui, é interessante a gente montar dessa forma assim, ó, Q sobre N de combustível menos W sobre a vazão molar de combustível é igual ao somatório de NS HS menos o somatório de NE HE. Aonde? Aqui os produtos e aqui os reagentes, não é isso? Aonde? Onde esses números agora são esses coeficientes aqui, ó, de cada um, ok? Por quê? Porque aí sim, agora eu tenho aí eu montando assim, né? Com isso eu tenho, para 1 kmol aqui eu tenho 3,5 kmol, para 1 kmol de combustível eu tenho 3,5 kmol de oxigênio. Então vou jogando aqui, certo? Dessa forma eu tenho a equação então montada de uma forma correta para se trabalhar, ok? Porque a minha base, então vou colocar aqui, ó, NC aqui, deixa eu chamar de vazão molar do combustível. E isso é dado em quilomol por segundo, ok? Quilomol por segundo. Aqui ficou muito junto aqui, né? Tá, vazão molar do combustível que é dado em quilomol por segundo, ok? Então, aqui é minha câmara de combustão, né? Câmara de combustão. Bom, essa equação também, ela pode ser escrita assim, ó. Q menos W sobre NC aqui sobre NC aqui, é isso? Aqui dá na verdade assim, ó. Menos aqui, né? Então eu posso escrever também como H dos produtos menos H dos reagentes. Onde a entalpia do produto e a entalpia do reagente é esse somatório, ele já significa esse somatório, ok? Então, vou fazer um exemplo aí. Exemplo, então, uma outra forma de escrever aquela equação ali. Um exemplo 13.4 do Shapiro. Ele diz o seguinte, ó, análise de um motor de combustão. Espera aí. Eu tenho aqui então o enunciado do problema, né? Exemplo 3.4 do Shapiro. Análise de um motor de combustão interna, gasolina. A gasolina, ela pode ser modelada pelo octano.
né, que é o C8H18. A gasolina, na verdade, ela é formada por uma mistura, na verdade, de hidrocarbonetos, né? Aí é uma mistura, você tem hidrocarbonetos mais leve que o octano e um pouco mais pesado que o octano. Na média, usar o octano aí como modelo é uma boa aproximação, entendeu? Pelo menos para esses cálculos que a gente faz aqui, né? Aí eu tenho o gasolina líquida. Então eu tenho a análise de um motor de combustão a gasolina com octano, né? Líquida, é claro, entra no motor de fase líquida. Eu tenho a vazão aqui de 0,0018 kg por segundo de combustível com 100% de ar teórico. Então a combustão estequiométrica, né? Aqui fiz um esquema aqui do problema. Eu tenho um motor aqui, ok? Então eu tenho o combustível entrando aqui a 25 graus Celsius e 1 atm. O ar entrando aqui também a 25 graus Celsius e 1 atm. E tem aqui os produtos de combustão, ó, CO2, H2O e N2, saindo aqui na temperatura dos produtos, que é 890 Kelvin. O motor ele produz 37,3 kW e eu quero saber qual é a quantidade de calor que está sendo transferida aqui do motor. O motor ele perde calor aí através do sistema de arrefecimento dele, né? Você tem a água circulando ali em volta do motor que retira então o calor. Lembrando que as temperaturas de entrada do combustível do ar poderiam ser diferentes, né? Agora a temperatura de saída aqui dos produtos normalmente é a mesma porque eles saem misturados. Então aqui a temperatura mas aqui como eles entram separados, você pode ter casos em que a temperatura é diferente aqui do combustível e do ar, não é isso? Então vamos aí fazer o balanceamento da equação. A primeira coisa aí é balancear essa equação estequiométrica, né? Fazer o balanço da equação. Então eu tenho aqui o seguinte, eu tenho o C8H18 mais, eu vou ter uma determinada quantidade de, eu vou colocar aqui A, né, igual a gente fez aí no outro problema, A é O2 mais 3,76 N2 mais, igual, aqui nesse transforma na verdade, em B CO2 mais C H2O mais D nitrogênio. Então como é que faz para balancear essa equação? Para o carbono eu tenho essa quantidade que vai ser mesmo aqui. Então B é igual a 8. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Para o hidrogênio, eu tenho aqui, ó, 2C, né? Isso tem 2 átomos de hidrogênio aqui. Então, vou ter aqui, ó, 2C vale 18. A gente já fez isso na outra aula, né? C igual a 9. Eu já tenho o valor de C. Para o oxigênio, eu tenho 2 aqui, 2B, a quantidade de oxigênio aqui, 2B, mais a quantidade aqui é 1C, né? Isso tem 1 átomo de oxigênio, tem C quilomol. Então C é igual a, no caso do oxigênio, 2A aqui, 2A. Aí substituindo aí, eu tenho o que? Eu tenho o valor de B já aqui, o valor de B é 8 e o valor de C é 9. Então 2A, não é isso? Daqui eu tenho 2 vezes 8, 16 mais 9 igual a 25. Então eu tenho 2A igual a 25, A igual a 12,5. A igual a 12,5, né? E por último eu tenho aqui o nitrogênio. No nitrogênio eu tenho aqui, ó, 2D, que é a quantidade lá de mol nos reagentes. E aqui eu tenho 2 vezes 3,76.
2 nitrogênio aqui, 3,76 mol, e A que está multiplicando tudo aqui, lá de fora, né? Então, eu tenho aqui 2D é igual, essa conta aqui dá 7,52, 2 vezes 3,76, né? O A vale 12,5. Então daqui a gente tem o D vale 47. Se você fizer essa conta aí, você vai achar esse valor aí, D igual a 47. Então minha equação eu reescrevo ela substituindo os coeficientes. Então dá C8 H18 mais 12,5 O2 mais 3,76 N2 vai se transformar em B vale 8 CO2 mais 9 H2O mais 47 N2, certo? Bom, aí é o seguinte, vamos para a primeira lei agora, né? Fazer a primeira lei aí, aplicar a primeira lei. A primeira lei, então, eu tenho ela aqui, né? E tem aqui também. Então vamos escrever aqui: Q sobre NC menos o trabalho sobre a vazão molar, ok? Isso aí é igual somatório aqui, somatório de NS, ok? Nos produtos. Esse HS, eu vou escrever ele agora de uma forma diferente. Olha só, ele é a entalpia de formação mais um ΔH. Já vou explicar o que é isso. Aqui também eu vou ter menos, aqui na saída, né? Então aqui eu tenho o somatório dos reagentes, uma entalpia de formação mais a variação de entalpia na entrada. Bom, como eu falei para vocês, lá até aqui, até o nosso estudo que nós fizemos até aqui, a gente não tinha reação química, então a gente trabalhava sempre com a diferença de entalpia para a mesma substância. Aqui, como eu tenho substância que desaparece e aparecem outras, então eu tenho que ter essa base aí bem, uma referência aí da base bem feita, né? Senão minhas contas vão dar errado. O que é essa entalpia de formação? Essa entalpia de formação aí é o seguinte, vamos colocar aqui, né? HF, isso aqui é entalpia de formação. Isso aqui é dado na tabela, A25, A23, tabelas A23 e A25, tá bom? Na A23 você tem lá para oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e vapor de água. E então, na tabela A25 você tem para os combustíveis também, tá? Além de ter para esses componentes também, tem para os combustíveis. Então, o que é essa entalpia de formação? Essa entalpia de formação aí é o calor liberado na reação básica do produto. Por exemplo, a entalpia de formação vamos pegar um exemplo aqui, lá da tabela, tá?
a entalpia de formação aí do nitrogênio é igual à entalpia de formação do oxigênio, que é igual a zero, certo? Enquanto a entalpia de formação do CO2 é igual, vou pegar esse valor aqui, ó. Isso está lá na tabela, nessas duas tabelas que eu falei para vocês aí. A do CO2 é menos 393.520 kJ por quilomol. E a entalpia de formação da água é igual a menos 241.820 kJ por quilomol. E a entalpia de formação do C8H18 é, deixa eu ver aqui onde eu notei isso, C8H18 é onde eu notei isso, C8H18 208.450. Não. Então a entalpia de formação do octano é menos 249.910. Isso aqui está na tabela, lá na tabela A25. Ok? E esses dois aqui você encontra tanto na tabela A25 quanto na tabela. Esse aqui você tem na tabela A25 e tabela A23. Você tem nas duas tabelas aí o mesmo valor, tá? Lembrando que aqui é o octano líquido, ok? Porque você tem lá, existe o octano gasoso também, ok? Então você tem o octano líquido aí, é esse valor aí. Bom, o que é esse ΔH aqui? Então esse H, a entalpia de formação você acha na tabela lá, essas duas tabelas que eu falei, né? O que é esse ΔH? Esse ΔH é a variação de uma temperatura de referência. O que acontece aí, ó? Essas entalpias de formação aqui, elas são dadas a 25 graus Celsius. Então, entalpia de formação aqui, né? A 25 graus Celsius e 1 atm. Então, o que acontece? Com isso, eu tenho que trabalhar aqui com a referência também. Bom, o que a gente faz então? A gente pega as condições que a gente está e diminui a entalpia a 25 graus Celsius e 1 atm. Por que você tem? Por quê? Porque a entalpia de formação é sempre dada nessa base aqui de 25 graus Celsius e 1 atm. Então, para você ter a mesma referência, a gente usa da seguinte forma, ó. Esse ΔH ali, esse ΔH, ele é H na temperatura e pressão que eu tenho, não é isso? Menos a entalpia na temperatura de referência e pressão de referência. Aonde essa temperatura de referência é igual a 25 graus Celsius, que é igual a 298 Kelvin, né? O livro lá, acho que ele escreve 298,15. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Escrever igual está no livro. O livro coloca 298 mesmo, 298 Kelvin. E a pressão de referência é igual a 1 atm, né? Que é 101,325
quilopascal. Então você tem essa condição aí, ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a temperatura que eu estou e tirar o valor da temperatura de referência, ok? Para fazer o negócio correto, para dar. Então aqui, olha só, vou fazer aqui bem detalhado aqui para vocês conseguir acompanhar direitinho aí. Eu vou calcular essa aqui é a minha entalpia essa aqui, ó, é a minha entalpia dos produtos, né? E essa daqui é a minha entalpia dos reagentes, certo? Então vamos calcular primeiro a entalpia dos produtos. Vamos lá. Aliás, vamos pela entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes, ela vai ser o que então? Ela vai ser o seguinte, ó. O somatório, não é isso? Vamos ver como é que eu detalho isso aqui para vocês entenderem bem. Eu coloco esse aqui. Vamos lá. Vou fazer direto aqui, ó. Aliás, eu vou começar pelo dos produtos. Os produtos, esses vão ficar mais... O do reagente você vai ver que vai zerar um monte de termos ali, entendeu? Pelo do produto. Do produto eu tenho o seguinte então, ó. Eu tenho, vamos lá. Isso aqui é um somatório, certo? Então vai ser 8 H de formação mais ΔH para o CO2 mais 9, que é o número de mol da água, certo? Número de mol da água, que aí vai ser a entalpia de formação da água mais a variação de entalpia do H2O, mais o do nitrogênio lá, 47, a entalpia de formação mais a variação de entalpia do N2, ok? Ok. Então, eu já coloquei aqui quem são as entalpias de formação, botei aqui os valores e botei as referências, não é isso? Para vocês olharem lá, ok? Vamos ver esse ΔH então. Olha só. O ΔH, como eu falei que tem que ser a referência, a tabela foi montada toda com a referência de 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Todas as tabelas, tá? Nos livros, tudo aí. No livro do Shapiro, aqui o que eu coloquei que são as tabelas do livro do Shapiro, Moran Shapiro, mas do Sengel, do Von Ayre, então, toda a referência que você encontrar em tabela termodinâmica, ela é montada a 25 graus Celsius e uma TM. Então isso aí não tem diferença não, tá? De um livro para o outro, não tem diferença não. Isso facilita a vida da gente, né? Pior se montasse um livro de um jeito, do outro, aí complicava. Aí ia ser bastante complicado aí para resolver as coisas. Bom, aí eu tenho o seguinte. Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. H... Aliás, aqui é a entalpia dos produtos. Então vamos lá, a entalpia do produto, ela vai ser o que? Vai ser 8, né? A entalpia da formação, vou fazer detalhado porque é uma ideia nova isso aqui, então vai ficar... Aqui vai ser o seguinte, ó, quem é esse ΔH? Então vamos trabalhar com esse ΔH agora. Vamos botar umas chaves aqui, que eu vou precisar de colocar parênteses ali. Quem é esse ΔH? Esse ΔH vai ser o seguinte, ó, vai ser a entalpia na temperatura de... Vou colocar assim, ó. A entalpia na temperatura dos produtos. Qual é a temperatura do produto? A temperatura do produto é 890 Kelvin, não é isso?
Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, aqui no meu... A memória não está muito boa não. 890 Kelvin. Então é o seguinte, ó. Aqui vai ser 890 Kelvin menos a entalpia a 298 Kelvin. Isso aqui para o CO2. Aí depois eu venho mais aqui, a da água 9. Aí eu tenho entalpia de formação mais a entalpia a 890 Kelvin menos a entalpia a 298 Kelvin, fechou para o H2O, mais aqui 47 a entalpia de formação mais H 890 Kelvin menos a entalpia 298. Errei aqui. 298 Kelvin, né? Bom, e quem são essas entalpias? Essas entalpias aqui são tiradas lá da tabela de qualquer livro de termodinâmica aí, certo? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, não sei se você consegue ver aqui, ó, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho dióxido de carbono, aqui o primeiro, o segundo, monóxido de carbono, terceiro, vapor de água, quarto, oxigênio. Tá vendo aqui, o monóxido de carbono aparece aqui, ó, então o HF aqui, HF menos 393, 520 kJ por quilograma, que é o valor que está aqui, ó, menos 393, 520 kJ por quilograma. Por que negativo? Por que esse valor negativo? Porque na hora de calcular essa entalpia de formação, essa reação aqui ela é exotérmica, ela libera calor. Como pela convenção da primeira lei da termodinâmica lá, o calor entrando no sistema positivo e saindo do sistema negativo, como é uma reação, a reação de formação do CO2, que é o carbono mais a reação a formação do CO2, assim, para calcular essa entalpia de formação aqui, você pega o carbono e reage com o oxigênio e forma o carbono CO2. É a reação mais elementar que tem, né? Aí libera essa quantidade de calor aqui, ó, libera 393.520 kJ por quilomol. Então vamos lá. Então vamos ver aqui, ó. Esse para Então vamos ver aqui na tabela. Olha aqui, ó, ainda bem que o celular tem um foco automático, né? Olha aqui, 298 Kelvin. Para dióxido de carbono, a entalpia é 9.364. Tá vendo aqui, ó? 298 Kelvin. A entalpia é, tá, eu botei marca terça aqui, 9.364. E aí você pode pegar da tabela lá, você pega os outros valores. Nessa tabela aqui você pode ver, ó, A23 do chapeiro, tá? A23. Então eu tenho o seguinte, vamos substituir os valores aqui então. Então vai ficar H, a entalpia do produto vai ser igual a 8. Aí, a entalpia de formação do CO2, que vem primeiro ali, né? Primeiro é o CO2. Então o CO2 está aqui, ó, menos 393.520, menos 393.520, mais, agora, a entalpia do CO2 a 890 Kelvin. 890 Kelvin, eu venho aqui, 890 Kelvin. Deixa eu mostrar aqui. Ó, 890 Kelvin, a gente tem aqui, ó. Vamos deixar focar, né? Então vamos lá, as primeiras colunas é do dióxido de carbono, onde está marcado, aqui está marcado a linha aqui, 890 Kelvin. Tá vendo o valor que está ali, ó? É 36.876. Tá marcado aqui, ó. Esse valor aqui, 36.876. Então tem aqui
36,876. A 298 Kelvin, o valor da entalpia é 9.364. Então, 9.364. Ok. Mais 9. A entalpia de formação da água. A entalpia de formação da água está aqui, ó. No estado gasoso, menos 241,820. Mais, agora o que eu vou pegar agora? A entalpia da água a 890 Kelvin, que é daquela tabela lá que eu acabei de mostrar para vocês, 31.429. Menos a entalpia da água 298, é 9.904. Mais 47. A entalpia de formação do nitrogênio. Tá aqui, ó. Entalpia de formação do nitrogênio. A entalpia de formação do nitrogênio é 0. Tá aqui, ó. Do nitrogênio e do oxigênio é 0. Mais a entalpia do oxigênio, do nitrogênio a 890 Kelvin, 26.568. 26.568. E a entalpia do nitrogênio a 298 é 8.669. Então, resolvendo tudo isso, eu tenho um valor aí o seguinte, de menos 4.069.466 kJ por quilomol, certo? Essa é a entalpia dos produtos. Ok? Então, o que a gente pode ver aqui logo de cara aqui, ó? Que eu tenho isso aqui, o do nitrogênio, aqui eu esqueci de colocar aqui nitrogênio, né? O do nitrogênio aqui, essa entalpia de formação é 0, ok? Então eu tenho isso aí. Agora vamos calcular a entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes vai ser, quem é os meus reagentes aqui que eu tenho? Está aqui na minha equação, essa aqui. Certo? Então eu tenho 1 kmol de... Então vamos fazer igual a gente fez da outra vez lá, né? Aí eu tenho a entalpia de formação mais ΔH do C8 H18 mais 12,5 H de formação mais ΔH do O2 mais... Agora qual a quantidade de nitrogênio? A quantidade de nitrogênio vai ser 12,5 vezes 3,76, que dá esse valor aqui, né? 47. Não, 47? 47 não. Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. 12, é isso mesmo. Só dar uma conferida aqui para o desencargo de consciência. 12,5 vezes 3,76. 12,5 vezes 3,76. 47, isso mesmo. Então, aqui dá 47 H de formação mais ΔH barra para o N2. Agora o que eu tenho aqui? Vamos analisar isso aí. Ó,
Então vamos lá, a entalpia dos reagentes é igual a 1, né? 1 kmol vezes a entalpia de formação mais a entalpia. Agora veja bem, eu estou entrando, está entrando a 25 graus Celsius. Então se está entrando a 25 graus Celsius, aqui fica a entalpia de 298 Kelvin menos a entalpia de 298. Por quê? Porque essa aqui é a temperatura que tem lá no que o combustível está entrando, certo? E essa aqui é a entalpia de referência. Como as duas são iguais, isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai acontecer para todos os elementos. Então aqui vai ficar entalpia, aqui é o C8, esqueci de colocar aqui, C8H18. Estou só colocando detalhado assim, nos outros exercícios aí, vai direto, mas aí você já sabe por que, quando você vê zerar lá, você vai saber por que está zerando. Ah, porque quando está 25 graus Celsius ele zera, entendeu? Então aqui, ó, então aqui é o C8H18 mais, aí eu tenho 12,5 mais vezes, né, a entalpia de formação mais a entalpia a 298 menos a entalpia a 298 do O2 mais o 47, a entalpia de formação mais a entalpia a 298 menos a entalpia a 298 do N2. Então veja bem, o que sobrou aí? O que sobrou aqui, ó? A entalpia de formação do N2, a entalpia de formação do N2 está aqui, é zero. Então isso aqui vai embora. É zero, né? A entalpia de formação do O2 também é zero, ó. A entalpia de formação do oxigênio também é zero. Ok? E esse aqui corta, ó. Esse corta com esse cancela com esse, e esse aqui cancela com esse. Então o que sobrou aí? Sobrou apenas um valor aí, não é isso? Sobrou o seguinte, ó. O H dos reagentes, então vai ser menos, só sobrou a entalpia de formação do octano, que está aqui, ó, menos 249,910, menos 249,910 kJ por quilomol. Então nós temos agora, já temos aí a entalpia de formação, aliás, a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos, não é isso? Então agora vamos calcular a quantidade de calor. Então para calcular, o problema pede para calcular a quantidade de calor transferida, não é isso? Então volta lá na primeira lei. A primeira lei eu tenho, primeira lei você tem o quê? O calor dividido pela vazão molar, não é isso? Menos o trabalho dividido pela vazão molar do combustível, que é a minha referência, é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok? Então, nesse caso aí, me sobra o quê? Nesse caso aí, vamos fazer aqui calcular a vazão molar do combustível. Então eu tenho lá a relação entre o número de mol e a massa é me dada pela massa molecular. Então eu tenho o seguinte:
a vazão de combustível, né, foi dada como sendo 0,018 kg por segundo. Isso aqui foi dado no problema, certo? Então, com isso aí, eu calculo a minha vazão molar, que vai ser, a vazão molar vai ser igual a vazão máxima do combustível dividido pela massa molecular do combustível, que é 0,018 kg por segundo, dividido... Quem é a massa molecular do octano? A massa molecular do octano é C8H18 é igual a 114,22 kg por quilomol. Isso aqui está na tabela, é a tabela A25 do Shapiro aí, tá? Então vai ficar 114,22 kg por quilomol. Aí corta aqui quilomol com quilomol, não, quilograma com quilograma cancela, fica quilomol por segundo o resultado, né? Então aí dá 1,5759, dá igual a 1,5759 vezes 10 a menos 5 quilomol por segundo. Quilomol por segundo. E aí a gente tem o seguinte, o calor, então, o calor vai ser igual, o trabalho passa para o segundo membro, né, aqui, o calor, vou colocar aqui dividido por, eu posso passar tudo, eu posso passar esse... Agora eu posso passar a vazão molar do combustível multiplicando ali o segundo membro. Então vai ficar Q é igual a W mais a vazão molar do combustível HP menos HR, barra porque é molar, certo? Então dessa equação aqui eu passei a vazão molar de combustível, que é comum aqui no denominador, né, passei para lá. E joguei o trabalho também para lá, ok? Para o segundo membro. Joguei para o segundo membro aí. Aí eu fico com a seguinte equação. Q é igual ao trabalho foi dado no problema, esse trabalho aí, que é 37,3 kW. Que é quilowatt, é quilojoule por segundo. Escrever assim para você ver como é que as unidades vai bater certinho, né? Então o MC aqui é esse valor aqui, ó, 1,5759 vezes 10 a menos 5. Aí vai ficar, quem é o HP, então o dos produtos. Então o dos produtos é calculado aqui, né? É menos 4 milhões. Deixa eu colocar a unidade aqui, já que não vai dar para... Eu não escrevi unidade porque... Para diminuir aqui, mas já que não vai dar para escrever tudo na mesma linha, então eu vou botar a unidade aqui, então. Então vai ser... Esse aqui é quilomol por segundo. Ok? Então aqui vai ser... menos esse valor daqui, ó, HP 4 milhões 069 466 4 milhões 069 466. Qual a unidade aqui? É quilojoule por quilomol.
certo? Menos, continuando, né? A entalpia dos reagentes. A entalpia do reagente é esse valor aqui, menos 249.910. Então vai entrar um outro menos aqui, ó, menos 249.910, o que? Também quilojoule por quilomol. Fecha parênteses, fecha colchete. Certo? Daí, o que acontece com as unidades aqui? Esse quilomol aqui, que está em cima, ele corta com esse quilomol que está no denominador. Ok? O que ficou então? Ficou aqui, ó, quilojoule por segundo. Ó, quilojoule por segundo. Ok? Agora aí, só fazer a conta, né? Então, fazendo essa conta toda aí, o calor aqui vai ser menos 22,89 quilojoule por... Bota em quilojoule por segundo. Tanto faz, né? Quilojoule por segundo. Então tá calculado aí, ó. O que significa isso? O sinal negativo é... Como que é menor que zero, pela convenção da termodinâmica, está saindo do sistema. É lógico, né? O motor, o meu sistema ele é um motor, então o motor está perdendo calor para o sistema, ok? Então é isso aí. Então fizemos aí nossa aplicação aí da primeira lei da termodinâmica no sistema reagente, ok? Então finalizamos aqui. Até mais aí.